Olá, você é muito bem-vindo mais uma vez para o IBCamp, o Instituto Bíblico de Campinas. E nós queremos orar para começarmos essa nossa aula. Por favor, feche os seus olhos. Querido Deus, nós colocamos a nossa vida sempre nas tuas mãos. E de igual maneira esta aula para que ela possa ser proveitosa. Usa as nossas vidas, nos habilita a cada encontro. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Graças a Deus. Vamos para mais uma aula do nosso curso avançado em teologia. A nossa matéria é o aconselhamento pastoral. E hoje nós vamos dar mais um passo importantíssimo na nossa caminhada. Nós vamos pegar o nosso índice e vamos dar início à aula de número 8. Como iniciar no ministério de aconselhamento? A iniciação no ministério. Esse é um grande desafio, porque quase tudo que nós aprendemos vai chegar ao ponto em que vamos precisar aplicar. E aqui eu quero dar uma ênfase dupla. Primeiro, como eu faço para que a minha vida tenha essa dinâmica. Como eu inicio o meu ministério de aconselhamento. Mas também quero que fique enfatizado a importância de uma igreja iniciar esse ministério de aconselhamento para que mais pessoas possam ser atendidas. Hoje é quase um sinônimo do ministério pastoral, mas não precisa ser assim. Esse é, de fato, uma face do ministério cristão. Pode ser exercido pelo pastor ou por outras pessoas habilitadas. Então, nós sempre passamos pelas nossas dicas, que são muito importantes, que é organizar o seu tempo, o local dos seus estudos, a importância da leitura prévia, assistir às aulas e nunca deixar de responder o questionário após cada aula. O nosso capítulo 8 trata da iniciação no Ministério de Aconselhamento. Algumas dificuldades para iniciar ou até para manter o ministério de aconselhamento efetivo em uma igreja. Por quê? Porque hoje está diretamente ligada, quase que um sinônimo, a ideia de que quem deve aconselhar é o pastor. É fato que o pastor ele possui um acesso mais fácil, mais direto com as ovelhas, talvez pela própria força do cargo. Então, ele é uma peça fundamental nesse trabalho. Mas eu quero destacar que ele é uma peça fundamental para implantar e desenvolver, mas ele não é a peça fundamental para que só ele faça isso. O fato é que a Bíblia diz com clareza que Deus chama pessoas para a obra dele. A seara é grande, poucos são os ceifeiros. Mas a nossa cultura está encharcada da ideia que algumas coisas só podem ser realizadas pelos pastores. Só para que você tenha uma ideia da importância de abordarmos isso já no início dessa aula, é que você não vai encontrar registro de aconselhamento bíblico na igreja de 100 anos atrás, 70 anos atrás, porque as pessoas não tinham esse ministério em todas as igrejas. As pessoas contavam com a ajuda dos seus amigos, pessoas com quem nós caminhamos a caminhada cristã. Mas com o passar do tempo e a corrupção e a queda da maior parte da moral das pessoas, nós começamos a ter dificuldade de encontrar pessoas com quem nós ficamos à vontade de compartilhar. Então, fomos elegendo cada vez mais os líderes da comunidade como as pessoas habilitadas para isso. Isso não é de todo ruim, porque espera-se mesmo que o pastor esteja apto para ajudar. Porém, não é uma tarefa que uma só pessoa pode levar adiante com êxito. Imagine uma comunidade de 100 pessoas. Se esse pastor, apenas ele, se dedicar a aconselhar a todas as pessoas, e entendendo que são processos de aconselhamento, com diversos desdobramentos e pessoas envolvidas, ele não vai ter tempo para fazer nada mais na sua vida.
qual vai ser o tempo que ele tem para oração, qual vai ser o tempo que ele tem para preparar o sermão ou se dedicar à palavra e à oração, como recomenda o livro do Atos dos Apóstolos? Pois bem, esse é um trabalho que pode ser, sim, implantado, desenvolvido pelo pastor, mas sempre com vistas no aperfeiçoamento dos santos, que é o que Paulo escreve aos Efésios. Para a prática do ministério, outras pessoas precisam ser levantadas, habilitadas, para que elas possam também servir nesta área. No início do ministério, como em qualquer área da vida, não se sabe ainda quem está operando, pois no início pode haver uma certa desconfiança. Há igrejas que não têm aconselhamento prático, há igrejas que não têm esse costume, mas o pastor, que vai ter a maturidade necessária, eu tenho certeza, o equilíbrio e compreensão das Escrituras, ele vai começar a atender aqui e acolá. E ao ajudar as pessoas a resolverem seus problemas, de acordo com a Bíblia, porque desde o capítulo 4 deste livro e das nossas aulas, a ênfase não é qualquer tipo de aconselhamento, é aconselhamento pastoral, bíblico, cristão. Ao ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas de acordo com a Bíblia, a notícia certamente vai se espalhar e logo muitos virão pedir ajuda. E é por isso que o assunto é tão importante. Hoje, abro para você o meu coração um pouco aqui. Se eu abrir de todo a minha agenda para atender as pessoas que precisam, eu não conseguiria fazer mais nada. Nós sempre teremos mais demandas do que mão de obra. A sabedoria não está em fazer tudo. A sabedoria está em fazer o que Deus nos chamou para fazer. E também a sabedoria está em multiplicar os recursos que você tem. Nós queremos aprender aqui de forma muito rápida a diferença entre o urgente e o importante. É óbvio que quando é um caso de vida ou morte, a urgência tem a proeminência. Nós não vamos deixar de atender algo que realmente é urgente, mas, juntamente com o que é urgente, é preciso trabalhar o que é importante. E o que pode ser mais importante do que equipar obreiros, treinar pessoas, habilitar mais mão de obra, para que então a tarefa seja feita não somente a duas mãos, mas por um time. Você já deve ter trazido à mente várias vezes, trazido à memória, o episódio em que Moisés estava atendendo sozinho toda a nação. Então, o seu sogro Jetro usa uma expressão que não pode passar desapercebida por nós. Ele disse: se você continuar fazendo assim, você não vai conseguir. Você vai se cansar e vai cansar o povo também. E ele recomenda que Moisés levante homens capazes, de boa reputação, para fazer essa tarefa. Ele sugere um número importante, 70 pessoas, de destaque, com condições de fazer. E elas devem atender o povo. Mas se elas não puderem atender, não tiver condição nesse ou naquele tema, nessa ou naquela situação, então eles vão trazer a questão para você, Moisés. Essa é a recomendação de Jetro. E é uma ótima recomendação. Tão atual como a aula que você está assistindo agora. O mesmo episódio acontece em Atos dos Apóstolos, quando a igreja cresce e os apóstolos se viam envolvidos na demanda de atender as viúvas que precisavam de alimento. Então, Deus levanta outros obreiros, os diáconos, para fazer este trabalho. E os apóstolos se dedicam à oração e à palavra. Com isso em mente, é muito importante que você e eu não percamos de vista de que o ministério pastoral, ele é sim imbuído dessa atividade, mas ele não pode ser sinônimo dessa atividade, inibindo a atuação de outras pessoas. Como é que a gente estimula o aconselhamento, então? Você pode anunciar que a igreja agora tem um ministério de aconselhamento.
Você pode estimular os membros a buscar aconselhamento não só com um anúncio do púlpito, mas nos boletins e até com a segurança de que um indique outro. E a partir de agora vai aparecer uma palavra no slide que vai ser fundamental até o final dessa aula. A palavra é privacidade. A privacidade, não só do atendimento, mas a pessoa que vai procurar o aconselhamento, ela já vem com uma desconfiança, ou pior, ela já vem com experiências horríveis no passado de ter elegido alguém, escolhido alguém para poder abrir o coração e no dia seguinte descobre que aquele seu segredo, aquela sua dor, aquela angústia se tornou assunto na comunidade. Então, a privacidade é importante e o sigilo é importante e a ética é importante. Vamos falar bastante sobre isso. O conselheiro que quer ter um ministério de aconselhamento tem que pensar na infraestrutura como qualquer outro ministério. Então, se eu quero mesmo que a minha igreja, ou eu mesmo quero desenvolver um ministério pessoal de aconselhamento, eu tenho que pensar numa infraestrutura mínima e adequada. Por exemplo, em que local eu vou atender? E se eu tenho um local, qual é o horário que eu vou me dedicar para este serviço? Portanto, o local deve ser apropriado, o horário deve ser apropriado, e são questões que vão viabilizar todo o processo. Você pode imaginar se eu for atender alguém embaixo de uma árvore? Deus pode operar, mas é o lugar mais adequado? E o horário? E os transeuntes que vão e vêm, dificultando que a pessoa possa ter uma experiência maior e mais aberta. Portanto, tudo isso envolve a escolha do que eu vou fazer o meu ministério. Eu quero me dedicar ao aconselhamento, eu preciso ter um local e eu preciso ter um controle de agenda, uma rotina, uma segurança para quem vai ministrar e para quem vai ser ministrado. É óbvio que eu posso também ter a experiência do aconselhamento sem essa questão da estrutura no primeiro momento. Mas em algum momento, a demanda vai ser tão grande que eu não posso estar me deslocando para todos os lugares. Você pode imaginar se eu tiver que fazer 4 atendimentos num dia e eu me desloco de um ao outro, o tempo, o gasto, a energia que isso vai demandar? E se eu conseguisse trazer os 4 atendidos até mim, essa questão do tempo, da despesa e da locomoção fica por conta deles. Em outras palavras, eu vou estar atendendo, mas a minha única preocupação é atender. E não me deslocar. E atrasando o horário de um, atrasar o horário de outro, e assim por diante. Então, em algum momento, a estrutura vai ser necessária. Esse próximo slide traz uma demanda que é muito importante. Como sem querer ou inevitavelmente estamos sempre cruzando a questão do aconselhamento bíblico, o aconselhamento pastoral, com o aconselhamento das linhas profissionais, que seriam a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, etc., é inevitável que esses conceitos se cruzem em algum momento. Aqui, nesse slide, surge uma pergunta: como aconselhar amigos íntimos? Na questão profissional, não se pode fazer esse trabalho. Na questão profissional, inclusive, se recomenda que não se atenda a pessoa com quem você tem intimidade. Que você não atenda a pessoa que você tem um grau de parentesco, porque isso iria inibir o processo, dificultando de tal maneira que não se chega ao resultado desejado. Mas a nossa ênfase é o aconselhamento pastoral, o aconselhamento bíblico. E, nesse caso, para aconselhar pessoas do círculo íntimo de amizade, é necessário demonstrar amor e o desejo sincero em ajudar. E assim, debaixo da orientação do Espírito Santo, você pode manter uma amizade íntima e ainda ampliar essa amizade fora do contexto do aconselhamento. Como é que nós chamaríamos isso?
é investir vida na vida. Portanto, no aconselhamento bíblico, não é um problema que eu atenda alguém que é íntimo. No aconselhamento profissional, isso é um problema. E olha só que interessante, no aconselhamento bíblico, talvez esse seja o fator que vai viabilizar o processo, porque a pessoa pode confiar em mim por causa dessa relação prévia, o que não é desejado no aconselhamento profissional. Para você ter uma ideia, no aconselhamento profissional, espera-se que não haja nenhuma demonstração de afeto, principalmente por parte do conselheiro, para que isso não afete o processo profissional. Aqui não. Aqui é o aconselhamento cristão, e aqui, fazendo a ressalva da expressão que foi usada nesse slide, como alguém com quem eu tenho uma intimidade. Não estou falando de intimidade de um relacionamento afetivo. Estou falando de intimidade no relacionamento de amizade. É um amigo próximo. Mas lá na relação profissional, isso inviabiliza o processo. Seguindo adiante, ainda no aconselhamento pastoral bíblico, no primeiro atendimento, esse é o momento de conquistar a confiança da pessoa. É o tempo que deve ser usado não só, mas também, não só para obter informações, mas principalmente para se poder verificar que a pessoa vai receber uma dose de esperança. Você se lembra que só procura aconselhamento quem tem alguma demanda, alguma necessidade de alívio ou de mudança? Então, aqui nós vamos acolher, vamos falar sobre questões cruciais, mas sempre vamos comunicar esperança. Feito isso, nós já começamos um processo. Esse processo precisa ter continuidade. Não pode ser quando der. Então, na primeira conversa, sugiro que você diga: nós vamos ter algumas conversas. Vamos escolher dia e hora e já deixar marcado a próxima, porque alguém que não voltará para uma segunda conversa não terá nada de conta a prestar. Então, nós não estamos falando de atendimento de aconselhamento, estamos apenas falando de um desabafo. É fato que algumas demandas da vida, elas podem se tornar simples diante de um conselheiro experiente e com apenas uma conversa, uma boa orientação, já se pode chegar à solução. Mas, efetivamente, o processo tem que ter mais do que uma conversa. Porque você não vai só aliviar a alma da pessoa, você vai dar ferramentas para que ela possa mudar hábitos, para que ela possa ter uma direção, que ela tome decisões bíblicas. E isso normalmente leva tempo. E agora, em contraponto, como eu avisei agora há pouco, no atendimento profissional, esse encontro ele serve para se estabelecer o chamado contrato terapêutico e também para se fazer anamnese. O que é isso? Quando você procura um profissional psicólogo, psicanalista, por exemplo, no primeiro contato ele vai dizer para você: olha, o que é que te traz aqui? Ele vai te ouvir. Em seguida, ele vai propor para você uma frequência que, segundo a avaliação dele ou sua, vai ser semanal, vai ser mais de uma vez por semana, vai ser quinzenal e assim por diante. Então, essa frequência das conversas, os horários das conversas e a duração das conversas são todas combinadas nesse primeiro encontro. Esse primeiro encontro é chamado de contrato terapêutico, porque no fato profissional, ele pode avaliar que é preciso fazer 2 conversas por semana no início, e mais adiante pode migrar para 1 vez por semana. Nunca é indicado no aconselhamento profissional que a distância entre uma conversa e outra seja muito longa, porque senão pode-se perder o vínculo terapêutico. Nesse contrato profissional também se estabelece o valor da consulta, como vai ser pago e etc. E o que é a anamnese? Coloquei a definição que é a seguinte: é uma entrevista conduzida pelo médico
em consultório com o objetivo de identificar os sintomas do paciente e chegar ao diagnóstico de uma doença. À medida que contribui para encontrar um método que seja mais eficaz para o seu paciente, é a base para o diagnóstico. Por essa razão, ela é tão importante. Repare que a anamnese não é feita só pelo psicólogo, psiquiatra, psicanalista. Ela é feita por um médico, que eu quero saber do que se trata você ter me procurado. Então, ele faz perguntas. Também, quem vai trabalhar com atendimento pastoral, aconselhamento bíblico, etc., vai fazer isso. Não de uma forma técnica, mas vai fazer isso. Ele precisa perguntar: o que te traz aqui? Sou todo ouvidos, pode me dizer por que está me procurando. Você pode começar perguntando: em que posso te ajudar? E sempre pronto para ouvir, porque o primeiro atendimento vai ser, de fato, determinante. Não é à toa que muitas pessoas procuram o conselheiro. Seja o conselheiro pastoral bíblico ou o conselheiro profissional, e não volta para a segunda consulta, porque às vezes não criou um vínculo terapêutico suficiente para dar continuidade. E aí, o que é que se espera de um conselheiro? Qual a postura desejada? Tem algumas posturas que o conselheiro deve ter durante o aconselhamento. Primeiro, ele precisa obter a liderança do aconselhamento e a lealdade do aconselhado. Aqui fica claro que não se trata de um bate-papo. Aqui fica claro que não se trata de uma conversa informal. É um processo intencional onde alguém vai conduzir a conversa para um fim proveitoso. Outra postura desejada é que seja centralizar o aconselhamento na palavra de Deus, isso desde o começo. Novamente eu faço o contraponto. Essa matéria é aconselhamento pastoral. Existem ferramentas fantásticas nas questões profissionais, na área do saber, pode haver um diálogo do saber, é muito bom, mas se nós estamos trabalhando com aconselhamento pastoral e bíblico, precisa ser centralizado na palavra de Deus desde o começo, para que não tenhamos surpresas. Até porque vimos e veremos muito sobre a questão do que Deus pensa, de qual é a posição bíblica. Acabamos de discutir na aula passada sobre o habituar-se, desabituar-se, qual é a alternativa bíblica para esse hábito que é indesejado e assim por diante. Outra postura é verificar se a pessoa é convertida. Por que isso é tão importante? Porque nós entendemos que o aconselhamento bíblico, o aconselhamento pastoral, ele afeta, inclusive, e percorre um território que é espiritual. Se a pessoa ela não é convertida, o Jay Adams, de uma forma até bastante truculenta, vai dizer que não é possível aconselhar biblicamente. Não é possível aconselhar nouteticamente alguém que ainda não nasceu de novo. E eu penso que ele tem razão. Por exemplo, você pode imaginar alguém que procura você, mas ele não comunga das ideias bíblicas, não tem Jesus como Senhor e nem como modelo de vida, e não quer viver para a glória de Deus. E você precisa aconselhar essa pessoa a dar a outra face diante de uma demanda, de um relacionamento rompido ou de uma ofensa? É inadmissível para o homem natural conceber isso. Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, mas o homem espiritual compreende todas as coisas, discerne todas as coisas, e por ninguém é discernido. Pode perceber a diferença na prática entre a compreensão espiritual de um homem natural, ou seja, aquele que não nasceu de novo, não é convertido, quando é colocado lado a lado do homem espiritual, ou seja, aquele que já nasceu de novo. Jesus vai dizer em João capítulo 3 que quem não nasceu de novo não pode ver o reino, não pode entrar no reino de Deus. Portanto, a conversão, ela habilita um estado de compreensão diferente
de quem é atendido. Então, esse é um fator importantíssimo no aconselhamento pastoral e bíblico. E se a pessoa não for convertida, é a hora de começar simultaneamente ou, de acordo com Jay Adams, previamente a expor o evangelho. Porque se ela não receber as verdades de Deus como verdades de Deus, essas verdades vão ricochetear e não vai produzir o efeito desejado. Outra postura desejada do conselheiro é que ele pode estabelecer a leitura bíblica e oração regular. E mais adiante vamos falar sobre tarefas. Tarefas são parte que, se não estiverem presentes no processo, vão diminuir drasticamente a resposta do aconselhado e o efeito do aconselhamento. E por se tratar de uma leitura bíblica e oração regular, é óbvio que vai ser vinculado ao tema. Se uma pessoa me procura porque ela está lutando com um vício, que texto que eu vou propor como tarefa para que ela leia? Ou qual a abordagem da sua oração como tarefa nesse processo de aconselhamento? Os textos e conteúdos ligados a vício. Se uma pessoa está tratando comigo a questão da mágoa, de um relacionamento rompido, eu preciso dar as bases bíblicas para que ela conheça o que Deus pensa na área do aconselhamento. Mais uma, infundir esperança no aconselhado. Isso é tão importante que eu quero me deter um pouco aqui e compartilhar com você uma figura, é apenas uma figura, mas ela vai nos ajudar. Imagine que a esperança é uma injeção. E quando alguém entra no seu ambiente de aconselhamento, e agora na nossa figura, no seu consultório médico, você já identificou que para estabilizar a vida dessa pessoa, a normalidade mínima necessária para continuar o processo, você precisa injetar nela uma injeção de um medicamento qualquer. Pois a partir do momento que o médico identifica isso, ele vai dar o próximo passo só depois de dar a injeção no paciente. O conteúdo da injeção para nós se chama esperança. Porque é óbvio que alguém que vem procurar aconselhamento, ela já não conseguiu sozinha encontrar esperança suficiente no seu caminho ou no seu coração para lidar com um problema sozinho. Então ela procura o aconselhamento e o conselheiro vai infundir esperança logo no começo do processo. Como isso se dá na prática? Alguém que vem com relacionamento rompido, se não perguntar, com certeza já pensou: será que eu tenho chance de refazer o meu relacionamento? Será que eu tenho chance de voltar a ter esse relacionamento como ativo? Então, são coisas desse tipo que a trouxeram ao conselheiro. E o conselheiro vai injetar a esperança no sentido de que não promessas fechadas das quais ele não pode cumprir, mas a esperança de que sim, é possível. Já vimos casos, já participei de eventos assim, já vi situações se reverterem. Esse tipo de coisa é esperança. É a substância divina que, uma vez que está de novo no coração da pessoa, vai levá-la à vitória. Detalhe, não prometa o que você não pode cumprir. Há situações que só Deus pode reverter. Dar esperança não é fazer promessas em nome de Deus. Dar esperança é trazer um prolongamento de tempo para que a pessoa não desista. Você sabe que a Bíblia usa a esperança em pontos cruciais da vida de muitos personagens. Eu me lembro de um versículo que a Bíblia cita sobre a experiência de Abraão, aquele senhor de 75 anos que foi chamado por Deus para ser um pai de numerosa nação, pois até 100 anos ele não tinha ainda o filho da promessa. Mas há um versículo no Novo Testamento que diz que Abraão creu contra a esperança. Ou seja, a esperança é suficiente para manter alguém crendo. E eu digo que ela é importante, mas de fato a solução virá de Deus.
quando alguém começa a perder a esperança, é papel do conselheiro infundir novamente esperança. E talvez isso tenha sido uma experiência corriqueira. De tempos em tempos, Deus visitava Abraão com a mesma palavra. Repare a leitura, que ela começa em Gênesis capítulo 12 e ela segue nos próximos capítulos. Por vezes, Deus visitava Abraão com a mesma promessa de que ele seria pai de numerosa nação. Portanto, Deus estava infundindo esperança novamente num coração que ia perdendo a esperança pelo próprio tempo em que a promessa não se cumpria. Então, esse é um dos papéis fundamentais do conselheiro. Mais uma postura desejável é que ele deve procurar determinar qual é o problema principal. No slide anterior, nós falamos sobre o primeiro encontro, a anamnese. Com o decorrer da conversa, nós precisamos identificar. Mas isso não é uma experiência oculta do coração do conselheiro. Ele pode perguntar. Olha uma boa forma de fazer essa abordagem. Você pode interromper a pessoa perguntando assim: pelo que eu entendi, ou você está querendo me dizer que o problema é, ou você ainda pode dizer, me ajuda a entender melhor. O que te traz aqui então é, e você cita o problema. Porque se vocês conseguirem afinar, seja na primeira conversa ou não, mas afinar qual é o real problema que nós vamos trabalhar. Na linguagem profissional do atendimento qual é a queixa inicial, então uma avenida se abre de possibilidades. Aqui nós temos listados 6 posturas que nós julgamos ser as mais importantes. Então, quando você agora conversa sobre qual é o problema principal, que é a última frase do último slide, você já começa a estabelecer algo no aconselhamento. Mas aqui também tem mais uma dica importantíssima. No início, todo aconselhamento é como dirigir um carro no meio de um grande nevoeiro. A pessoa vem convicta de que é aquilo, e pode ser mesmo o que ela acha que é o grande problema dela. É necessário saber e ter convicção de que está indo em direção certa, mas também não é raro de que quando menos você espera, você vai descobrir que não era exatamente o que você imaginava. Quando você começa esse processo, você vai, com certeza, com mais sessões, perceber, enxergar, discernir o problema real, seus envolvimentos e a solução do mesmo. Uma dica aqui na prática. Às vezes uma pessoa vem muito ferida para o aconselhamento e ela, na primeira conversa, trata sobre a história do pai, da mãe, ou de um cônjuge, ou de alguém que a feriu. Na segunda conversa, ela insiste com o tema. Você vai perceber que depois de 1 ou 2 ou 3 conversas, ela já está acabando os argumentos que são humanos, desde o primeiro homem. Quando é pego numa crise, num drama, logo aponta como se o outro fosse a causa. Pode ser, mas nem sempre é. Eu tenho uma frase que gosto de repetir, e essa pode te ajudar. A frase do aconselhamento é: a questão raramente é a questão. Ou eu digo, a questão nem sempre é a questão. Eu estou apenas reafirmando o que eu acabei de te dizer. Eu tenho uma ideia do que eu vou tratar, o próprio aconselhado tem essa ideia, mas no decorrer das conversas a gente descobre que não é bem isso. Os problemas reais são outros. Então nós vamos reorganizar o nosso alvo como aquilo que nós vamos tratar. Nesse momento, alguns abandonam o processo. E o conselheiro tem que sempre estar pronto para deixar ir. Porque o aconselhamento não pode ser uma ferramenta de opressão e de obrigação. A pessoa que procura o aconselhamento também tem autonomia para parar o processo, porque às vezes a demanda traz muita dor. Às vezes a demanda, a reflexão, o lidar com situações assim,
pode produzir, e normalmente produz, um desconforto emocional muito grande. Então, o procedimento, ele se dá assim, pelo menos 3 elementos. E é óbvio que a prática vai te aperfeiçoar. Primeiro, questões transitórias. Diz respeito às tarefas caseiras não relacionadas, o que impede o bom andamento do trabalho. Então, imagine que eu estou atendendo uma pessoa e já na primeira conversa eu digo, nós vamos conversar mais vezes? Sim. Que dia da semana? Qual o horário? Abri um parênteses aqui para algo que eu deixei escapar há pouco. Tão importante quanto o dia, o horário e o local é você estabelecer que a conversa tem hora para começar e terminar. Porque uma conversa com mais de 50 minutos, 1 hora, raramente vai produzir algum efeito de verdade. Ela apenas se prolonga e se torna infrutífera rapidamente. Então, é desejável que tenhamos assunto para a próxima conversa. Quando estamos beirando 60 minutos, está na hora de terminar. Salvo uma direção muito específica da terceira pessoa no aconselhamento, lembrando que são 3 pessoas que estão presentes, no mínimo, o conselheiro, o aconselhado ou os aconselhados e a pessoa do Espírito Santo. Salvo uma orientação específica, divina, sobrenatural, a conversa tende a não produzir muito depois de 1 hora. Então, é desejável que o conselheiro dê uma tarefa. Por exemplo, leia este boletim e escreva para mim as coisas que mais te chamaram a atenção. Ou, leia esse livreto e me conte o que isso tem a ver com a sua história na próxima conversa. Ou, assista esse vídeo que eu vou te enviar e me diga o que você tem a aprender para você nessa situação com esse vídeo. Portanto, quando você dá uma tarefa, você responsabiliza a pessoa a ter compromisso com o processo de cura dela. E, às vezes, surgem questões no meio do caminho, como ele não realizar a tarefa. Se ele não realiza a tarefa, queremos saber por que motivo não realizou. Será que é porque é dolorido demais? Será porque ele não está comprometido de verdade com o processo da própria cura? Então, você vai descobrir se há dificuldades para realizar a tarefa, por exemplo, não teve tempo, o vídeo não funcionou, não tem o livro, ok. Ou se estamos falando de negligência. Porque uma tarefa caseira que é clara, simples e fácil de cumprir, vai ser vida para o processo. E sempre que alguém apresentar qualquer argumento para não cumprir as tarefas, você vai ter que avaliar se esses argumentos são válidos. Porque as tarefas estão ligadas à solução. Você se lembra que há pouco dissemos que a leitura bíblica e a oração é intencional, porque isso está ligado ao processo. Vamos orar sobre isso, vamos ler sobre isso, vamos pensar sobre isso, vamos conversar sobre isso. As tarefas são, de fato, uma situação mais do que relevante no processo de cura. Um outro item muito importante, nós vamos ver no slide a seguir. Descubra se as novas informações são importantes. Primeira sessão, muita angústia. Segunda sessão, aumenta ou diminui a angústia. A coisa vai alinhando. Mas a descoberta e discussão de novas informações que surgem no processo. Porque a pessoa começa a fazer a tarefa e ela começa a perceber que talvez o problema seja outro. Ou ela se lembra de fatos que precisam ser tratados, nunca excedendo demais o horário, mas podem ser tratados na próxima conversa. E não é incomum, pelo contrário, é muito frequente que a pessoa descubra que ela avaliou mal quando afirmou na primeira ou segunda conversa qual era a queixa inicial. Talvez ela avaliou mal porque ela estava debaixo de uma tensão emocional muito grande. Mas agora, depois que conversou, depois que leu algo sobre o assunto,
ou depois que ouviu o conselheiro também compartilhar algumas impressões, porque o conselheiro não é um falador, mas ele ouve e compartilha impressões, ela pode chegar à descoberta de que, de fato, o problema é outro. E, por fim, além de considerar os dois anteriores, nós temos que anotar cada ato nessa agenda semanal de aconselhamento. Mas tome cuidado, tome cuidado. Eu gosto muito dessa frase que está no slide. Eu prefiro confiar num lápis pequeno do que em uma memória grande. Isso me remete à ideia de que eu vou me esquecer se eu não anotar. Mas cuidado para não falhar no que a gente chama, na teoria mais profissional da psicanálise, por exemplo, como atenção flutuante. O que é isso? Se tudo que a pessoa falar eu anoto na frente dela, então eu estou muito mais preocupado com a minha anotação do que com o drama dela. A anotação, preferencialmente, se faz depois que o aconselhado sai. Salvo um rabisco que você não quer perder, uma frase, alguma coisa muito rápida, para que você depois tenha condição de anotar o que ela trouxe, qual é o desdobramento, o avanço, a melhora que ela está tendo ou o regresso. O fato é que a anotação é importante, mas não é a coisa mais importante. O mais importante é o acolhimento, a preocupação e orientação bíblica. Então surge uma pergunta. Nós estamos nos reunindo só para conversar? De forma nenhuma. Embora nas questões profissionais, alguns profissionais adotam a conversa como uma terapia, e ela traz um alívio temporário, porque a pessoa é acolhida, ela pode desabafar. Nós, do aconselhamento noutético, bíblico, confrontativo, entendemos que não é suficiente para solucionar de fato o problema. O que poderá vir à tona mais tarde, de uma forma muito mais intensa e trazer sérias consequências. Portanto, tem espaço para a conversa, sim, tem espaço para o aconselhamento, tem dias em que a situação precisa do aconselhamento no sentido muito mais de acolher, de ouvir, mas em algum momento vamos ter que lançar mão daquele recurso do desabituar-se e reabituar-se, que é buscar a alternativa bíblica, a ação bíblica, a orientação bíblica que se deve fazer para a solução do problema. E aqui nas abordagens, existem duas chamadas abordagens básicas, que é o recolhimento de informações durante o aconselhamento. Então, o primeiro se chama abordagem extensivo e o segundo, abordagem intensiva. O próprio nome já sugere do que se trata. A extensiva é mais completa. Você vai fazendo perguntas sobre diversas áreas da vida da pessoa. Faz essas anotações, ou como ela reage nessa ou naquela área. E mais tarde você vai investigando e aprofunda em todas as áreas que se mostram problemáticas. Extensivo, extenso, amplo. Aí você vai passar as tarefas caseiras que ajudam a descobrir as áreas que precisam ser tratadas. Já na abordagem intensiva, o próprio nome já sugere, investigue um único problema. Eu recomendo que se comece pela intensiva. Se ela tiver desdobramento e você entender, junto com o aconselhado, que é momento de abordar, ótimo. Se não, não. Porque a vida de todos nós tem ramos entrelaçados. Passado, presente, futuro, memórias, expectativas, angústias, desafios e etc. Então, aqui, na intensiva, você investiga um único problema e com profundidade. Você vai examinar a ramificação que pode levar a outros, mas você volta para o problema inicial. Isso é útil, porque a pessoa normalmente já está vencendo uma grande barreira ao procurar o aconselhado. E abrir a vida não é uma tarefa simples. Depois nós podemos chegar a experiências maiores. Como é que você vai obter os informes? Realmente, você vai ter que fazer perguntas. Se você mostrar interesse, dedicação, empenho, e aí entra o valor da anotação. Se você não tem facilidade com nomes, anote.
não tem facilidade com detalhes. Anote, porque numa próxima conversa você vai chamar pelo nome, o nome que já foi citado há 2, 3 sessões atrás. Tudo isso mostra interesse, mostra que você está se dedicando e que as informações são todas importantes. Mais um slide importante para nós. Por que as pessoas buscam acolhimento? Jay Adams, um dos nomes mais importantes no aconselhamento bíblico e pastoral, bem como Collins, Jay Adams diz o seguinte: é por uma simples decisão, é por alguma questão que está incomodando, é por causa de culpa, é por causa da área profissional tão relevante nos dias de hoje, ou por colapsos, crises, traições, tristezas, angústias. Ele diz também que as pessoas buscam aconselhamento por causa de alguma conduta excêntrica, pessoa que está lidando com um desafio que sempre fez e nunca teve problema. Agora, o seu jeito de ser está trazendo implicações muito ruins. Outro motivo são os sentimentos desagradáveis, questões domésticas, familiares e, principalmente, na minha opinião, conflitos. Conflitos vão ser sempre adiados. As pessoas vão criando situações, mais situações, mais situações, e elas não tratam conflitos. E isso vira uma enfermidade que infecciona e inflama, até que fica insuportável. Não tenha dúvida que a palavra conflito, explícita na última linha desse slide, praticamente está implícita no item 1, que é na hora de tomar uma decisão, do incômodo das questões da vida, as questões ligadas à culpa, conflitos na questão profissional, conflitos que geraram colapso, conflitos que são, sem dúvida, trazidos à experiência presente por causa da conduta, os sentimentos estão ligados a conflitos, principalmente nas pessoas mais ligadas a nós. Na área profissional do aconselhamento, é imprescindível que o conselheiro, psicanalista, psicólogo aborde questões como genitores. Me fale do seu pai, me fale da sua mãe, porque normalmente a abordagem profissional sabe que aí vai ter alguma raiz do problema que busca o aconselhamento. E uma análise da tarefa caseira, voltando a esse importante dado da tarefa caseira, é que essa tarefa que o conselheiro dá para o aconselhado, ela precisa ter uma rotina e uma periodicidade. Quando que você volta? Quando você trouxer a tarefa completa. Enquanto eu não responsabilizo o aconselhado, ele deixa toda a responsabilidade do processo para o conselheiro. Então, o slide sugere que uma tarefa caseira deve ser semanal e deve ter propósito alinhado com o nosso tema do aconselhamento. Se eu aconselho sobre tomada de decisão, a tarefa deve ser sobre tomada de decisão. Se eu aconselho sobre a importância do perdão, a tarefa deve abordar o tema perdão e assim por diante. Segundo item, o conselheiro espera que as sessões envolvam algo mais do que um mero diálogo, que é justamente quando eu vou ouvir como foi lidar com esse tema durante a tarefa. E, por fim, o aconselhando precisa entender que o aconselhamento ele vai caminhar na direção de uma ação bíblica. É por isso que já foi citado em aulas anteriores, se eu não me recordo se na 4 ou na 7, mas numa dessas duas aulas, desde o início, precisa deixar claro que nós vamos percorrer um caminho em busca de uma ação bíblica, desde o começo. Porque na lição 7, quando tratamos do desabituar-se e reabituar-se, nós falamos que o item 1 é ter consciência clara do problema que nós queremos evitar, vencer, superar. E o item 2 é buscar uma alternativa bíblica para substituir esse problema. Então, nós vamos caminhar na direção de uma ação bíblica. E o que precisará é agir de acordo com a palavra de Deus. E as tarefas vão nessa linha. Jay Adams vai dizer ainda que ele usa uma metodologia que ele mesmo denomina de DPP, que quer dizer descobrindo padrões problemáticos,
que pode ser utilizado junto com a tarefa caseira. O que isso visa? Visa descobrir o gatilho, preste atenção nessa palavra, o gatilho que dispara ou precipita os problemas. Imagine que uma pessoa sofreu violência por muitos anos, uma casa com muitos gritos e violência. Ela já está longe dessa casa, mas inconscientemente, toda vez que ela é exposta a uma situação onde há grito, isso dispara como um gatilho reações e sentimentos desagradáveis. Então, as tarefas vão apontar para nós qual é o padrão problemático, ou seja, nós vamos descobrir por que ela se sente assim. Não é raro descobrir que esse gatilho teve início numa experiência na infância, ou com certeza uma experiência que não foi bem trabalhada. E aí, descobrindo os padrões problemáticos, podemos trabalhar para reverter isso. Olha o que diz o slide. Tudo o que algumas pessoas precisam para pôr fim a um hábito indesejável é tomar consciência do problema. Já vimos isso no item 1 dos 7 passos para desabituar-se e reabituar-se da lição 7. A partir daí, passam a vigiar os momentos problemáticos e a ficar livres do mau hábito. E algumas perguntas e conclusões que surgem aqui agora são muito importantes. Esse slide fala, de fato, de 3 verbos: evite, faça e use. Evite perguntas que se respondam com um sim ou não. Num diálogo entre o conselheiro e o aconselhado, se a sua pergunta não for bem elaborada, ele responde sim, não, e acaba ali o processo de diálogo que é tão importante para descobrir causa, raiz e continuidade. Segundo verbo, faça. Faça uma série de perguntas e selecione as respostas que mais se encaixam no problema, descartando as outras respostas. O processo de perguntas é um processo divino. E as perguntas são intencionais para que eu possa sacar do aconselhado a reflexão. E use o que e como para obter resposta concreta. Resposta específica são mais esclarecedoras. Você pode dizer para a pessoa, não entendi, pode repetir? Não sei se eu entendi sua resposta, e assim por diante. E agora nós vamos concluir dizendo que as ferramentas até aqui aprendidas não são mais uma teoria, elas funcionam efetivamente, mas funcionam efetivamente se forem colocadas na prática, no dia a dia do aconselhamento. E assim, o desafio é sempre transformar as teorias em prática, e quanto mais você pratica, mais habilitado você vai estar. Que Deus abençoe você e até a próxima aula.